E aí, pessoal, queria pedir que você subscrevesse, ativasse o sino de notificação e desse o comentário e like. Ajudaria muito para esse canal novo. Vamos falar sobre Ismael, que eu já não gosto muito de Ismael, então não digo que eu um dia já gostei, não. Eu nunca gostei de Ismael e não tenho muito o que criticar ele, porque não sei muito sobre ele, mas todas as opiniões que eu tenho ouvido acerca de um assunto do Ismael têm me decepcionado. Eu dou um exemplo, além desse caso de Foca, foi o caso em que eu ouvi ela falar sobre se o pobre deve ter ou não filho, que foi uma atitude muito decepcionante, ouvindo de alguém, dando uma opinião horrível, ok? Mas isso ficará para um outro vídeo e tal, que eu posso falar sobre isso aí. Mas vamos falar sobre Ismael. Ismael abriu uma live e ele já vinha expondo o caso do Ítalo Santos, ok? Então, houve um baraco e tal com os seus internautas, pois eles diziam que o Felca realmente é o cara que trouxe à tona tudo aquilo que hoje está tornando esse grande barulho no Brasil, né? Isso é. Então, eu vou dizer que é de louvar o que Felca fez, e parece que Felca, em um podcast, ele acabou errando a expressão quando disse, até eu não posso dizer se ele errou ou não, mas eu acho que ele talvez usou as palavras erradas ou não, seja porque ele queria explicar uma certa coisa que não chegou bem nos ouvidos do Ismael. Ele disse assim, que se eu não for a fazer o vídeo expondo essas pessoas que fazem essas coisas com esses menores, quem mais vai fazer, ok? Parece que o Ismael sentiu-se na necessidade de intervir aí, pois ele disse que ele já fazia. Mas eu acho que ele também não entendeu bem qual era a mensagem que o Felga queria lançar exatamente quando ele falou isso. Ele só queria dizer que é importante que se faça alguma coisa, de que simplesmente calar porque as pessoas vão atrás ou estão lhe perseguindo ou estão ameaçando, né? Algo assim. Então Ismael pegou pilha com isso e começou já aí surtando. Vamos ver só a hipocrisia do comportamento. Eu acho que é muito ruim alguém agir desse jeito numa situação em que nós estamos, mano. O Felca não é o salvador da pátria. Eu sei que vocês gostam dele, mas parem de desmerecer o trabalho de influenciador menor. E se não fosse essas outras pessoas preparando o terreno para que esse vídeo saísse, não teria acontecido tudo o que aconteceu. Se eu tivesse errado de estar chateado, pode ter me ido pra caralho pra fazer o conteúdo que eu faço. Gente, eu vou falar agora sério com vocês. Eu queria que fossem vocês. Eu queria que fosse vocês tendo que se fuder na mão desse tipo de gente pra vir uma outra pessoa falar como se você não tivesse feito nada, nunca, como se você estivesse sendo conivente com esse tipo de pedofilia. Pra vir gente falando que eu nunca fiz nada. Eu fiz coisa pra caralho. Quando eu fiz vídeo do Ítalo Santos, teve gente mandando ameaça de morte, mandando gore no meu Instagram, mandando foto de arma pra mim. Vão se cara. Tem um monte de vídeo falando dessa porra, desse desgraçado tem muito tempo. Um monte de mulher no TikTok denunciando essa porra. O Felca não é o salvador da pátria. Eu sei que vocês gostam dele, mas parem de desmerecer o trabalho de influenciador menor. É importante o vídeo dele? É importante pra caralho. Mas esse vídeo só teve a repercussão que teve há muito tempo. E se não fosse essas outras pessoas preparando o terreno para que esse vídeo saísse, não teria acontecido tudo o que aconteceu. Vocês viram aí e tal qual foi a reação dela. Pra mim, pra começar, ele ter agido desse jeito, isso só faz parecer que ele ou tá com inveja ou ele queria o mérito que o Felca tem. Ele agiu mal, ok? Porque na verdade, tudo isso que está acontecendo tem algo bom e algo muito bom, tá vendo? Crianças não sendo expostas, ok? A conteúdos adultos já é algo belíssimo. Só simplesmente sabermos que teremos esse proveito já era o suficiente para ele não agir desse jeito, porque
parece que ele se esquece do resultado de algo bom e quer realmente ter um mérito de ser o Felca nesse exato momento, que parece ser inveja, ok? Tem alguma coisa também que ele andou a falar aí que eu entendo, sim. Realmente já vinham fazendo vídeos falando sobre o Ítalo Santos, mas deu certo para o Felca. É isso aí, cara. Não tem o que se falar, ok? Deu certo para o Felca. E a parte boa é comemorar, ok? Temos que comemorar para o lado do Felca. Não importa se fosse com ele, com o Ismael, ou com uma outra pessoa, até com a MC Pipoquinha. Desde que se faça isso e dê certo, para mim tudo bem, ok? E ele reclamou, disse que o Falca não é o salvador da pátria. Na verdade, o Falca é sim, por mais que ele é, é um criador gigante nisso e tal, e graças a isso também impulsionou. Pelo simples fato dele fazer isso, ele é o salvador da pátria. Por que eu digo isso? Porque imagina só, quantos gigantes nesse exato momento deveriam ter feito algo do gênero e não fizeram, ou porque eles têm contactos, têm influências, têm patrocinadores que podem acabar não ver bem nisso. O Felca nem sequer monetizou aquele vídeo. Eu queria que ele monetizasse. Para mim está tudo bem. Mas ele não monetizou pelo simples fato de não querer ser taxado como alguém que simplesmente fez um vídeo grande com a intenção de fazer dinheiro. Algo totalmente genuíno, ok? Eu não sei se o Ismael está a perceber isso. Algo totalmente genuíno, ok? O Felca falhou talvez nas palavras em que ele usou e tal, dele se expor como se fosse o único, talvez, mas eu acho que foi palavras geradas no momento de emoção, ou realmente ele quis explicar alguma coisa que não fosse exatamente aquilo aí. Mas fazendo bira, ok, eu acho que talvez podem ser os internautas pegando pilha aí e tal, deixando o gás nervoso e ele está se emocionando com isso. Só que isso prova que dentro de ti não é exatamente o momento glorioso que estão, tá vendo? Que é muito mais pela fama, pelo sucesso, pelo aproveitamento. Parece que, ou você quando fazia o vídeo do Ítalo Santos, era simplesmente pelo fato de querer estar no lugar do Felca, não porque realmente queria denunciar algo errado que o Ítalo Santos fez, que é o Puff Daddy para mim do Brasil, né? E agora temos a informação que o próprio Ítalo Santos está preso. Espero que ele continue lá e não saia, porque pessoas como essas realmente têm que ficar na cadeia e lugar de bandido é na cadeia mesmo. Ok, muito obrigado. Não esqueça de subscrever e ativar o sino de notificação aqui no meu canal, então, que é ainda bem novo, okay? Só para vocês perceberem, simplesmente sou eu e meus próprios canais subscrevendo no meu canal só para tentar aumentar um engajamento. Então, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e foi.